Deus em eterno seja louvado. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, antes de ler a palavra, eu gostaria de tratar a respeito de um assunto que já foi muito comentado na internet, mas eu gostaria de novamente comentar devido a alguns inscritos, algumas dúvidas que ainda restam. Então a gente está aqui para ajudar, não é? Então, primeiro eu gostaria de saudar a todos com a santa paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer pelas orações que os irmãos têm orado por mim. Quero falar a respeito da Bíblia, irmãos. Muitos podem dizer, mas isso já é um assunto que já foi falado tanto na internet, mas ainda existem algumas pessoas que têm uma certa incredulidade a respeito da palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, e eu gostaria de relatar alguma coisa a respeito da Bíblia, qual eu estava estudando sobre isso. São coisas básicas e simples, mas que para nós, irmãos, se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, nós vamos perceber que todas as coisas de Deus são muito importantes para a salvação da nossa alma. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já fiz a minha oração, mas gostaria de fazer uma oração do Pai Nosso junto com todos vocês. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, esse canal não se trata de atacar nenhuma denominação religiosa, porém, irmãos, aqui nós temos assuntos, é um canal simples, porém temos assuntos relevantes a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, as Sagradas Escrituras. E hoje, irmãos, eu gostaria de passar para os irmãos alguns assuntos referente à Bíblia, irmãos. O que é a Bíblia? Qual a importância da Bíblia? Muitas das vezes as pessoas não dão valor, não digo nós, mas algumas pessoas não dão valor à origem do livro mais antigo do mundo, irmãos. A Bíblia, é lógico que eu digo origem do livro, de um dos livros mais antigos do mundo. Porque, irmãos, nós sabemos que os livros que estão no céu, eles são eternos, mas aqui no mundo se manifestou a palavra de Deus através das Escrituras, e depois então foi compilada a Bíblia, que nós conhecemos como a palavra de Deus, porque tudo que está escrito nela, nenhuma pessoa pode negar que está se cumprindo, irmãos. A origem do livro mais antigo se tornou uma cultura no meio cristão, algo que é impressionante, importante para nós, porque, irmãos, além de nós compreendermos o que Deus requer de nós, nós aprendemos muitas coisas na Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros completos, e esses 66 livros foram impressos em diversos idiomas. Sabemos que nem sempre foi assim. A Bíblia era traduzida, irmãos, até então não havia nem versículos, vamos dizer assim, e eram escritos em pergaminhos. Depois houve as traduções, e muitas das pessoas confundem e querem diminuir a importância da Bíblia, porque existem dois tipos de tradução: a tradução dinâmica e a tradução panorâmica. São traduções iguais, porém de uma forma diferente de explicar, devido ao tradutor. Vamos supor, a tradução dinâmica é aquela tradução que o tradutor consegue traduzir ao pé da letra, porém poderia se tornar sem nenhum significado para nós aqui que estamos no Ocidente, porque as nossas línguas não são, os nossos idiomas não são compatíveis com o idioma hebraico, o aramaico, que é um dos idiomas mais antigos. Até mesmo o hebraico, irmãos, sabemos que no princípio o próprio hebraico não tinha vogais. Depois, em
algumas dezenas ou centenas de anos que vieram os maçoretas, aonde criaram aqueles sinaizinhos debaixo da letra hebraica para que formasse as vogais, entende, irmãos? Por isso que muitos às vezes querem tirar a veracidade da Bíblia, e nós não devemos contestar a veracidade da Bíblia. Alguém diz, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, mas por homens inspirados por Deus. Quando nós deixamos de crer na inspiração do Espírito Santo, irmãos, a situação se torna muito difícil, porque é um documento que prova a existência de Deus. Assim como você, para provar que existe diante da sociedade, você precisa de uma documentação, porque senão você é um indigente, uma pessoa que não tem nenhuma qualificação diante da sociedade. Deus, ele não precisa provar com documentos que ele existe, porque se você olhar para a própria natureza, você já consegue perceber que nada foi feito por acaso. Alguém prega uma teoria do Big Bang. Eu acredito, pessoalmente, não estou aqui para criar polêmicas, mas eu acredito no criacionismo, na criação, na verdadeira vontade de Deus através da sua criação e da sua palavra que se cumpre conforme o desejo do seu coração, entende, irmãos? Eu acredito no desejo do coração de Deus. Eu não acredito, irmãos, que as coisas foram acontecendo por um acaso, naturalmente. Não, eu não acredito assim. Eu creio, cada um, irmãos, ele tem o seu, vamos dizer assim, a sua maneira de interpretar, a sua forma de crer. Eu não quero aqui deixar, irmãos, que ninguém venha pensar que eu sou dono da razão. Apenas estou colocando aqui uma passagem para que os irmãos possam entender. Hoje nós temos até versões online da Bíblia, versões que vocês podem baixar nos seus equipamentos eletrônicos, no tablet, no celular, computador. Existem várias formas de nós podermos, até quem não sabe ler consegue ouvir a Bíblia com fone de ouvido e com um telemóvel, com celular, como dizem em Portugal, telemóvel, não é? E aqui no Brasil, celular. Então, irmãos, a Bíblia, mesmo com tantas maneiras de conhecê-la, ainda existem pessoas que não conhecem a Bíblia e existem pessoas que não entendem a Bíblia, irmãos, não entendem nem de onde ela veio e como ela é tão importante. Mas vocês saibam que ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes em torno de 1600 anos. Então é algo magnífico, irmãos. Existe também a Torá, que também não deixa de ser uma Bíblia, a Torá falada, que também muitos rabinos, porque quando eu falo Torá, muitos podem entender, é diferente. A Torá também é como uma Bíblia. A Torá apenas é o Velho Testamento judaico, onde que está ali os 5 livros do Pentateuco de Moisés, das leis, que são respeitados e que estão incluídos, né, estão inseridos na nossa Bíblia Sagrada, porque são palavras de Deus. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é infalível palavra de Deus. Mas alguém pode perguntar para mim, mas irmão, como tudo isso aconteceu? O irmão pode me explicar? Então, para mim manifestar esse pensamento, esse acontecimento, como foram escritos, como o homem conseguiu descobrir a letra para poder escrever, nós precisamos acreditar primeiro que a Bíblia é a verdadeira, que a Bíblia passou de geração em geração. É uma questão de crença, irmão. Eu não posso colocar a crença dentro de você. É o Espírito Santo que gera essa crença, certo? Alguém pode me perguntar, mas a Bíblia precisa? Como nós podemos acreditar que ela é verdadeira? Quantas perguntas já me fizeram sobre isso? Alguém pode dizer, dizer isso, mas eu particularmente creio na Bíblia. Particularmente eu acredito no que está escrito nela. Mas eu não vou obrigar ninguém a crer, certo, irmãos? Eu sei que a Bíblia ela tem um significado muito maravilhoso para mim e para você que crê nela, entendeu, irmãos? Para entender a sua veracidade, precisamos viajar no tempo. Estou dizendo que você tem que pegar um avião e viajar, se bem que eu já fiz isso, mas você precisa viajar no tempo, você tem que fazer uma viagem espiritual no tempo, na história.
e você vai ver que há 2300 anos antes de Cristo, você vai perceber, presta bem atenção, irmão, que antes mesmo que se falasse de Cristo, nós vamos conhecer ali na Babilônia, que era Ur dos Caldeus, porque a civilização humana, dizem os historiadores, nós acreditamos que sim, porque isso tem uma lógica, tem uma história arqueológica, que se nós pesquisarmos na internet nós vamos descobrir isso. Muitos arqueólogos e outras pessoas formadas que estudaram essas coisas podem afirmar, e eles não são céticos a respeito disso. A formação da criação do primeiro homem, ela surgiu entre a Mesopotâmia, quer dizer, meso quer dizer metade, no meio, não metade, mas no meio de alguma coisa. Potâmia quer dizer rios. Então a primeira civilização surgiu na Mesopotâmia, quer dizer entre os rios, e podemos ver que na região do rio Eufrates e do rio Tigre foram aonde surgiram ali provavelmente o Jardim do Éden, e depois naquele mesmo lugar, aquela mesma região, nós podemos entender que ali existia uma terra, irmãos, uma terra de um dos homens mais considerados tanto pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islamismo, que chamava Abraão, em hebraico, Abrão. Depois Deus trocou o nome dele para Abraão, e os árabes o chamam de Ibrahim, certo, irmãos? Porque eles são descendentes também de Ibrahim, de Abraão, porque são descendentes de Agar, que era a mulher egípcia que foi concubina de Abraão, que gerou Ismael, certo, irmãos? Isso vocês já conhecem, aqueles que não conhecem podem procurar na história, irmãos, que vocês vão encontrar. Meu vídeo é simples, eu não tenho como colocar aqui outra coisa a não ser a minha fala. Eu peço que os irmãos tenham paciência, que um assunto como esse eu não vou conseguir fazer em 15 minutos, mas é algo que traz muito, vamos dizer assim, muita importância para nós entendermos melhor as coisas e podermos ter uma resposta mais objetiva para aqueles que nos perguntarem, ok, irmãos? Então, é uma terra onde nasceu esse homem de Deus, o exemplo de fé, Abraão, e também um profeta muito famoso, muito conhecido, que todos sabem que ele foi um homem de Deus, que inclusive profetizou a respeito de Jesus Cristo, e muitos em Israel nem tem ele como profeta, porque o que ele disse cumpriu-se tão na íntegra, irmãos. Aquela parte das 70 semanas, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas cumpriu-se tão na íntegra que até os nossos próprios irmãos judeus às vezes não querem dizer que Daniel foi um profeta. Com todo respeito a eles, porque cada um tem uma crença e nós temos liberdade de expressão. Daniel foi um profeta. E nesta terra de Ur dos Caldeus foi que se manifestou e teve início a escrita. Então até então não existia escrita, irmãos. Uma escrita. E a escrita era chamada cuneiforme. Você pode me perguntar, mas por que a escrita era chamada cuneiforme? Bom, cuneiforme significa literalmente a forma escrita em forma de cunha. Por isso que era forma cuneiforme. Usavam uma cunha e escreviam em placas de barro, em argila, irmãos. Fazia símbolos, aonde houve ali então aqueles símbolos pronunciariam sons que seriam o princípio do o primeiro método de escrita usado pela humanidade, e que seria um dos primeiros alfabetos usado pela humanidade. Porém, irmãos, esse método de escrita foi um projeto de Deus para trazer até nós, irmãos, vamos dizer assim, o conhecimento da sua palavra, porque senão nós não conheceríamos a sua palavra da forma que nós conhecemos hoje. Se nós não tivéssemos nenhum livro, nenhuma explicativas, nenhuma maneira de compreender aquilo que Deus requer de nós, isso manifesta também a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus quis
se mostrar a nós. Logicamente, irmãos, que Deus ele falou com os seus servos no passado, com Adão lá no Éden. Nós sabemos disso, depois vou explicar sobre isso, com Abraão, entende, irmãos? Mas a primeira forma, uma das primeiras formas para se comunicar de uma forma assim geral com a humanidade foi através da escrita. A escrita, irmãos, porque os homens, descobrindo a escrita, começaram a desenvolver documentos, papiros, escritos muitas das vezes em couros ou em objetos, como eu acabei de falar, de barro, assim por diante, conforme o progresso. Hoje nós temos o papel, hoje até se lê até numa tela de um computador. A tecnologia avançou muito, como disse Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, irmãos. Então, quando Deus se revelou pela primeira vez de uma forma escrita, foi uma forma maravilhosa, um ato especial, de importância vindo de Deus. O homem jamais ia saber quem era Deus se Deus não fizesse isso. Deus se revelou ao homem. Deus mostrou para o homem quem ele era através da escrita, irmãos. Essa escrita cuneiforme não era uma língua, mas ela se tornou o primeiro alfabeto, certo, irmãos? E somente uma mente infinita como a mente de Deus poderia mostrar a verdade absoluta para os homens. Então nós precisaríamos ter conhecimento de que nós estávamos servindo e de quem nós éramos, quem era o nosso Criador. Então por isso Deus criou, permitiu que fosse então, vamos dizer assim, a Bíblia, que naquele tempo era conhecida como Sagradas Escrituras, porque alguém pode dizer, a Bíblia foi feita pelos homens. Não, irmão, a Bíblia foi um conjunto de livros que se juntaram, porque logicamente que eram pergaminhos que eram escritos, e depois então se juntaram esses pergaminhos. Alguém coloca em questão a validade da tradução, achando que os homens adulteraram, irmãos, a Bíblia. Porém eu digo para os irmãos que as coisas de Deus, quando elas são guardadas por Deus, elas não podem ser deturpadas. Pode sim haver alguma divergência em alguma tradução devido à nossa linguística, mas isso não tira de nós, irmãos, a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos a convicção de que apenas ela contém a palavra de Deus, irmãos. Isso faria de nós um juiz para poder julgar o que é de Deus e o que não é dentro da Bíblia. E nós não temos esta mente capaz de interpretar. Se fosse assim, quando eu fosse pregar uma pregação, eu teria que entender o que é Deus e o que não é, para mim pregar só o que é Deus. Se está escrito ali que a serpente falou com Eva, vou dizer, mas isso aqui não é Deus. Deus não ia falar. Está escrito a palavra da serpente quando ela falava com Eva. Ora, irmãos, analisamos uma coisa. Deus sim permitiu que ficasse escrito aquilo. Foi Deus para que nós pudéssemos entender a melhor forma de nós podermos nos achegarmos a Deus diante da sua onisciência, da sua onipresença, e reconhecermos a história, irmãos, a verdadeira história a respeito da nossa fé, na nossa crença em Deus. Isso é muito importante, por isso há questionamentos teológicos, mas não é necessário tanta coisa para nós entendermos, só nós olharmos a natureza, vermos o que está acontecendo, observarmos na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, seja lá como você queira se chamar, na Bíblia Sagrada, que é um conjunto de livros. Alguém pode dizer, mas a palavra Bíblia não existia. Tudo bem, era escritura, mas ela veio de Biblos, e veio, tudo bem, irmãos, isso não é uma questão, é uma questão que nós precisaríamos de ter algo mais concreto na nossa mão. Imagine se nós tivéssemos que andar com uma sacola de pergaminhos nas nossas costas. Alguns livros você pode dizer, mas existem livros que foram tirados. Bom, irmão, isso é uma questão do canon. Muitas coisas foram encontradas, escritas, muito, vamos dizer assim, analisadas por pessoas peritas, que foram escritas muito depois da
da linhagem original, daquilo que Deus realmente se manifestou. Por isso não teria uma veracidade, não teria como se dar uma veracidade em determinados assuntos. A Bíblia, ela é um livro veraz, um livro, ela não tem como deixar arestas para que nós achemos nela algum defeito. Você pode encontrar, logicamente, um capítulo falando uma coisa, e outro capítulo parece que está acrescentando outra coisa, mas isso aí não tem um significado. Os escribas não eram repórteres, os escribas apenas escreviam os documentos antigos, hebraicos, aramaicos, que chegavam a eles, e assim eles faziam. E muitas das vezes, muitos escribas, irmãos, se sentiam honrados, e Deus os visitava. Os escribas que copiavam dos escritos originais dos apóstolos, dos nossos antepassados da fé, Deus os visitava tanto que para eles aquilo era uma honra, irmãos, a presença de Deus. Por isso que nós temos que acreditar no Espírito Santo. É logicamente que se você não crê, não é eu que vou mudar o teu pensamento, e nem a tua ideologia, e nem a tua forma de pensar, mas eu quero dizer aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus, fazendo-se reconhecer para o homem. Se Deus não iniciasse esse processo, o homem jamais teria conhecido o verdadeiro Deus. Quando Deus se revelou para o homem, ele já demonstrou a sua misericórdia, o seu favor imerecido, a sua graça. Muitos dizem assim, a graça se manifestou agora. Não, a graça ela já se manifestou muito antes, porque a palavra de Deus é o verbo feito carne, é o próprio Jesus Cristo. Aí você pode dizer, você está dizendo que a palavra de Deus é Jesus Cristo, então ela não é a Bíblia? Calma lá, você tem que entender as coisas. O Senhor Jesus Cristo não está aqui hoje em pessoa física, humana, e muitos nem acreditam no Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles que que ainda não são cristãos. Então é necessário uma prova, algo que possa falar de Jesus Cristo, e se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não teríamos nenhum documento que provasse a existência de Cristo para aqueles que não creem, reconheçam a sua existência. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por isso Deus se revelou ao homem, e Deus desejou buscar também um companheirismo com o homem. Embora o homem, através do pecado, demonstrou-se ingrato, irmãos, demonstrou-se incapaz de ter essa amizade pura como Deus queria que tivesse. Porém, assim, Deus quis, irmãos, manifestar a sua misericórdia, fazendo com que o verbo, que a palavra, se fizesse carne. Mas antes que a palavra se fizesse carne, Deus preparou outros registros, outros documentos, para que o homem reconhecesse que Deus existia. Se nós formos olhar a primeira comunicação, o primeiro registro em que Deus fala literalmente com o homem, assim, diretamente, está em Gênesis 1, capítulo 28, onde o Senhor manda o homem manter o jardim, quer dizer, cuidar do jardim do Éden, e que enchesse a terra e multiplicasse. Foi uma comunicação verbal, mas nós também podemos entender facilmente e claramente que o homem, quando Deus o criou, alma vivente, quando Deus criou o homem, alma vivente, que era Adão, Adão já então soube que existia um Deus, porque Deus criou ele sentiu a criação, e depois Deus passava no jardim, toda virada da noite, toda virada do dia, enfim, Deus se comunicava de maneiras diversas com o homem, e Deus, que é o Criador de tudo, da vida, da onipresença, da onisciência, da onipotência, ele sabia que ele tinha que se revelar para o homem de várias maneiras, e uma delas foi através da escrita, numa revelação geral e numa revelação especial. Vejamos que existem dois tipos de revelações, a geral e a especial. Podemos observar que o poder da palavra de Deus está em toda a terra. Para onde nós olharmos, você vai descobrir e você vai ver. Até aquele que não crê, até aquele que é ateu, com todo respeito, que eu não estou aqui para atacar ninguém,
Ele pode pensar que isso veio de uma explosão, que o homem veio do macaco, enfim. Ele pode ter a sua teoria do evolucionismo, porém nós que somos cristãos, observando as coisas com tanta perfeição, irmãos, nós podemos notar que isso teve um acesso de alguém superior, de alguém que tem capacidade de criar coisas e formar aquilo até mesmo que nós nunca pensamos ou imaginamos. Por isso nós cremos na Bíblia. E não crer na Bíblia como a palavra de Deus, particularmente para mim, irmão, é uma ignorância. Não quero chamar ninguém de ignorante no sentido de mal educação, mas estou falando no sentido de conhecimento, irmãos. A Bíblia, ela é para nós, irmãos, é como se fosse, vamos dizer assim, o próprio Deus falando conosco quando nós lemos ela em comunhão, não olhando, irmãos, particularidades linguísticas, não olhando algumas coisas que o homem possa ter posto a sua mão, porque nós não vamos dizer que também o homem não possa ter colocado a sua mão em alguma coisa, mas quando temos o Espírito Santo, nós conseguimos discernir aquilo que está escrito, irmão. Muitas coisas Deus já fez comigo através da leitura da Bíblia. Eu nunca vou descaracterizá-la dizendo que ela contém, porque essa palavra contém, irmão, ela é muito pesada. Mesmo que ali possa conter alguma coisa, irmãos, eu acredito que aquilo que está ali é a própria revelação de Deus para a salvação em Cristo Jesus, que Deus revelou para o homem através da sua existência, da sua palavra, do seu amor, para remir o homem do pecado através do sofrimento na cruz. Os irmãos estão entendendo? É uma revelação que é especial, não é pessoal. A revelação de Jesus Cristo é algo magnífico, maravilhoso, que nós não podemos colocar em xeque, irmãos, porque mesmo depois da morte de Moisés, Deus se manifestou. Isso falando da lei, Moisés foi um homem que escreveu as leis, ele já sabia a escrita, ele já conhecia, irmãos. Por isso mesmo, Deus permitiu que ele fosse criado pela filha de Faraó. Por quê? Porque ali ele conheceu as letras, ele conheceu os enigmas, ele conheceu a linguagem que se falava naquela época, certo, irmãos? E depois da morte dele veio Josué. E como através de Josué já mudou um pouco as coisas, irmão. Quando era com Moisés, muitas das vezes Deus aparecia para Moisés. Vocês lembram lá no Sarsal? Deus não mandou nada escrito, mas para Josué já foi diferente. O Senhor disse a Josué para ele observar o que estava escrito na lei, quer dizer, já estava escrito. Então ele tinha que observar aquilo, irmãos. Então quer dizer, já havia uma palavra escrita. Os irmãos estão entendendo? Já havia uma palavra escrita. Isso não quer dizer que não houve momentos em que Deus não falou mais com o homem, porque nós vamos ver na frente, no livro dos profetas, alguns momentos em que Deus se manifestou para falar com o homem, até mesmo com Moisés, que foi um daqueles que Deus mais falou por último, antes de chegar Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, ok? Mas no jardim também nós vemos algo especial, irmão. Um proto-evangelho, vamos dizer assim. Por quê? O que é proto-evangelho? Eu vou explicar para vocês. É o primeiro momento em que o evangelho é anunciado por Deus. Quando ele disse para a mulher que do ventre da virgem nasceria o varão que iria esmagar a cabeça da serpente, irmão, ele já estava anunciando umas boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então Deus já estava ensinando as boas novas, já estava falando das boas novas, que seria o envio do seu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação da tua e da minha alma. E Deus, o Eterno, se manifestou através de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra feita carne, para que o homem pudesse ter o conhecimento pessoal com Deus. Porque até então o homem tinha um conhecimento espiritual, um conhecimento literal, mas o conhecimento pessoal ainda não havia sido realizado
para a humanidade de uma forma geral. Mas com a vinda de Jesus Cristo, se manifestou naquela região um conhecimento pessoal. As pessoas conversavam com Jesus Cristo, as pessoas tinham diálogos, ele falava, ele ensinava. Embora muitos não acreditassem que ele fosse o Messias, mas ele estava dentro da linhagem conforme a doutrina que está até mesmo nos livros judaicos, porque diz a palavra de Deus que para ser Messias o homem teria que nascer na cidade de Davi, ele teria que ter, irmãos, um sangue da linhagem de Davi, certo, irmãos? E ele não poderia morrer, certo? Por isso que eles não creem, porque eles viram que o Senhor Jesus morreu. Porém, o Senhor Jesus não ficou morto, ele morreu e ressuscitou. Então, por isso que os homens sacerdotes, religiosos, vamos dizer assim, o sistema religioso da época pagou para que os soldados mentissem que Jesus havia ressuscitado, porque senão eles mesmo teriam que confessar que aquele era o Messias, o Yeshua HaMashiach. Eles queriam um Yeshua que viesse em Jerusalém para governar politicamente, regionalmente, internacionalmente, mas eles não entendiam que a salvação não estava ligada apenas numa nação, num país, estava ligada na humanidade, num todo. A salvação era para todo aquele que crê e é para todo aquele que crê. Por isso que se você não creu ainda, leia a Bíblia, não vá atrás de conversas do que outros dizem, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se você for, irmãos, observar, você vai ver que tudo que está escrito, procure, veja aí terremotos, vulcões, a terra da maneira que se encontra, e você vai encontrar isso escrito aonde? Em qual livro que você vai encontrar isso? É na Bíblia. Você vai procurar lá e você vai ver calamidades e tantas coisas. Você pode me dizer, nossa, mas então Deus é cruel? De forma alguma, Deus apenas está cumprindo a sua palavra por causa da perversidade do próprio homem. O homem que se desvia, o homem que se afasta. O afastamento do homem gera o pecado, e o pecado gera a morte, e o pecado gera tudo isso que você está vendo no mundo. Por isso nós temos um abrigo contra a tempestade, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que veio para salvar e resgatar a nossa alma. Presta atenção nessa pequena análise. Já vou terminar, porque senão vai ficar muito longo, mas eu gostaria que você ficasse até o fim, porque, irmãos, muitas das vezes em alguns assuntos se ficam até o fim, mas quando se fala da palavra de Deus, a pessoa já corta, já não assiste, mas se fosse outra coisa, já, às vezes, não quero julgar ninguém, cada um é livre para fazer o que sente, irmãos. Por isso, essa boa tradução, essa boa compreensão de ter a palavra de Deus guiando os nossos passos, é uma interpretação correta daquilo que nós temos que conhecer, certo, irmãos? E a revelação de Deus nos faz entender que o que está escrito é verídico. Quando não se tem revelação, se acha defeitos. Por exemplo, por causa da linguística, você quer comparar a língua hebraica com a língua portuguesa? Logicamente, irmãos, que vai ter muitas diferenças. Por exemplo, num livro onde Deus falou com Moisés, eu sou o que sou. Ora, se você for falar isso no hebraico, que seria a língua original, ou no aramaico, não existia essa palavra. Então você vai dizer, então a Bíblia está errada? Mas, irmão, aí que está a tradução dinâmica. E aí que está a tradução panorâmica. Dinamicamente, ele teria que traduzir de outro jeito. Panoramicamente, ele, como estava traduzindo vamos dizer assim, para o inglês, ele tinha que traduzir de uma forma que o inglês pudesse entender. Para traduzir para o português, ele teria que traduzir de uma forma que o português, no nosso adjetivo, nos nossos pronomes, enfim, assim por diante, dentro da nossa linguagem que nós usamos dia a dia. Então ele traduziu assim, eu sou o que sou. Para nós entendermos, porque se fosse no hebraico seria eu serei o que serei, e poderia trazer uma confusão na mente das pessoas. Então, irmão, isso não pode ser questionado como uma mão humana que está
tirando alguma coisa ou modificando alguma coisa, mas isso sim é para maior interpretação, melhor interpretação do texto para nós que estamos lendo o texto. Certo, irmãos? Você tem que ver isso, irmãos. Você tem que entender isso. Existem palavras no hebraico que nem existem no português. Certo, irmãos? Então nós temos que ter compreensão. E não são essas coisinhas pequenas que vai divergir a nossa fé, ou tirar de nós a crença na Bíblia Sagrada, a crença que ela é a palavra de Deus. E isso não me tira, irmãos. A veracidade profética da Bíblia é muito clara. Os livros que estão nela concluem que a Bíblia é a palavra de Deus. A própria história prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, está escrito assim: examinai as escrituras. O Senhor estava falando com os judeus, pois vós cuidais. Ora, cuidais, dá uma impressão. Então, se vós cuidais, será que não é? Ele diz que vós cuidais. Ele poderia dizer, pois vós sabeis que lá está. Mas ele falou que vós cuidais. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam que tudo que estava escrito ali, estava escrito e ia se cumprir. Então o Senhor falou para ele, porque vós cuidais que ter nelas a vida eterna. Então eles tinham que examinar. Mas ele disse assim, e depois ele disse assim, no outro verso, e são elas que testificam de mim. Vocês estão entendendo a conexão de texto, irmão? Ele primeiro disse, vós cuidais, porque estava falando com os judeus, e os judeus não estavam entendendo, achavam que aquilo ali não era. Ora, se vocês cuidam que a palavra é de Deus, e vocês não estão nem acreditando, vocês têm que ver que aquilo que está escrito ali testifica de mim. Então dizer que a palavra de Deus e desconsiderar, dizer que ela contém, é desconsiderar a palavra de Deus, irmão. É desprezar a Escritura e transformar o homem em juiz, fazendo com que o homem, irmão, se torne um juiz da palavra, ao invés de um cumpridor da palavra. Então, em Lucas capítulo 24, 44 e 45, diz assim: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convém que se cumpra em mim todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Aí você vai dizer, mas a Escritura, ela passou de mão em mão, ela foi muito traduzida. Irmão, o que é de Deus não pode ser deturpado. Você já viu, irmãos, presta bem atenção, existem livros que existem há milhares há dezenas de anos, que foram deturpados. Existem origens de culturas que hoje não se fala mais. Existem países que não existem mais, né? Dizem que existia uma cidade que chamava Atlanta. Eu não sei se é verdade ou se é mentira isso. Dizem. E até hoje ninguém sabe se ela existe. E existiam cidades que se chamavam Filisteia, a cidade dos amorreus, e mudaram o nome. Hoje existem a cidade dos filisteus, hoje não existe mais. Mas dentro da cultura cristã, judaica cristã, você observa que o judaísmo e o cristianismo, e até mesmo o islamismo, que faz parte de uma religião abraâmica, você percebe, irmão, que até hoje existem essas culturas e existem métodos para você reconhecer que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Agora, é uma questão, irmão, de você ter a fé nisso. A fé não sou eu que vou colocar no teu coração, mas se você começar a ler 24 de São Mateus, se você for ler que está escrito lá no livro de Oséias, tudo o que aconteceu, se você for ler lá em Jeremias, muito antes de Jerusalém ser invadida, você vai começar a falar, peraí, mas tudo isso aqui se cumpriu. Tem coisas em Apocalipse que estão se cumprindo e tem coisas que já se cumpriram. Então, irmãos, não tenhamos dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. E para você que está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, eu aconselho que você compre uma Bíblia. Hoje, nos dias atuais, nós sabemos que o homem está querendo tirar coisas da Bíblia, tirar páginas, esconder. Hoje, eles querem esconder coisas que falam a respeito da Bíblia. Mas por que eles querem esconder? Para o seu bel prazer, para que o pecado possa ser oculto. Então, irmãos,
Nós temos que ter também, até quando vamos adquirir uma Bíblia, isso não quer dizer, irmãos, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso quer dizer que existem homens fazendo coisas, querendo descaracterizar da verdadeira palavra de Deus para usar os seus costumes, ideologias de gêneros e outras coisas mais, tirando esses textos e invalidando aquilo que está escrito para que o homem deixe de crer, e ainda dizer que a Bíblia contém a palavra, e ali então ele torna a palavra um objeto, vamos dizer assim, que ele possa manusear em favor da sua própria vida particular. E não é assim que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele quer que nós examinemos as Escrituras, porque são elas que testificam dele. Creio que ficou bem explicado e agradeço a Deus por esta força. Deus seja em eterno louvado. Amém e amém.